é consolador. Então, nesse trimestre, estamos vendo os atributos de Deus, e esse é um dos atributos de Deus, texto bíblico, João 14 e 16, texto áureo, João 14 e 26, vamos ler, que é o versículo-chave, né? Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João 14, 26. Nossos objetivos para esta lição, na área do conhecimento, né? Compreender que Deus é consolador, compreender os papéis desempenhados pelo Espírito Santo de Deus e entender que o coração do homem é transformado pelo poder do Espírito Santo. Então, esse poder de transformar, né? De eliminar todo o mal, qualquer coisa que ainda esteja prejudicando a vida cristã. E transformar nesse crente, nessa crente entusiasta, bem animada, bem animado para compartilhar a fé aos perdidos. Na área da prática, ortopraxia, ser receptivo à ação do Espírito Santo na sua vida, quer dizer, cada um pensa na sua vida, né? Eu na minha, e assim cada um. Listar as bênçãos recebidas pelo Espírito Santo. Então, sempre a gente deve, aqueles que podem, né, conseguem fazer uma lista, né, pega um papel, começa a escrever, começa a enumerar ali, e eu adicionei agradecer a Deus pela ação do Espírito Santo na nossa vida, porque é uma coisa maravilhosa. Não fosse o Espírito Santo, né, o que seria de nós? Eu penso, o que seria de mim? Eu era um menino brigão, daqueles meninos de rua que não podia ser provocado, que entrava numa briga. Eu não sei se eu estaria vivo se não fosse o Espírito Santo, Deus, né? Tanta coisa neste mundo, tanta encrenca. Deus nos livra das encrencas, mas às vezes a gente entra nas encrencas, né? Então o Espírito Santo ajuda a gente a não se meter em problemas deste mundo, não entrar em situações difíceis, e mesmo assim a gente às vezes complica a vida. Então vamos agradecer pela ação do Espírito Santo na nossa vida, sempre e sempre, né? Então é isso, né? O assunto hoje é Deus é consolador, nesses capítulos de João. Vamos entrar aqui no primeiro ponto da nossa lição. Está em João capítulo 14, de 15 a 20. Espírito Santo, o Consolador imprescindível. Capítulo 14 do Evangelho de João. Vamos ler aqui do versículo 15 ao 20. Se vós me amais, obedecereis aos meus mandamentos, e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro advogado. Algumas versões traduzem consolador, né? A fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Vós o conheceis, porque ele vive convosco e estará dentro de vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Dentro de pouco tempo o mundo não me verá mais. Entretanto, vós me vereis, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. E naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim, e eu em vós. A palavra-chave nesse texto é bênçãos. Quantas bênçãos nós recebemos, porque o Pai envia-nos o Consolador. O verso 16 diz: eu rogarei ao Pai e ele vos dará outro Consolador. Ou advogado, como a King James traduz, a fim de que esteja para sempre convosco. A palavra que João usou é paráclito no grego, paráclito. E paráclito é uma palavra antiga, desde a antiguidade, e ela era usada em 3 sentidos. Ela é usada como advogado. Está aqui o irmão Douglas nessa manhã, com alegria. Nós recebemos a família, né? Que lindo, né? A Priscila e a Júlia, né? Júlia. Então, advogado, tem uns outros advogados aqui na igreja, né? Então,
Paráclito era usado como também em sentido advogado. Aquela pessoa que representava uma outra pessoa em alguma causa, né? E a outra era de um consultor, de alguém que dava conselhos, orientação. E um terceiro sentido era quando as tropas saíam para a guerra, tinha alguém para motivar ao lado das fileiras, né? Tipo aqueles pessoal de torcida do time, né? Vamos conseguir, não? Aquela pessoa motivadora ao lado ali para incentivar aquelas fileiras que iam para a batalha. Então eram esses três sentidos. E então a gente vê nesse texto e nessa lição que o Espírito Santo nos proporciona muitos privilégios, muitas bênçãos. E o Espírito Santo, primeiro, ele vem para habitar, para sempre estar conosco. E esse versículo 16 e o versículo 17, Jesus fala isso, ele estará convosco, ele estará dentro de vocês. Antigamente, antes de Jesus voltar aos céus, né, então o Velho Testamento e até durante o período do ministério de Jesus, o Espírito Santo nunca habitou para sempre alguém. Lembra Davi, quando Davi pecou? Ele falou para Deus, não me retires o Espírito Santo, porque ele sabia que Deus retirava. Como Deus retirou de Saul antes. Quando Saul pecou, o Espírito Santo saiu de Saul e veio os demônios para perturbar e fazer tudo aquilo que fez na vida de Saul, tornando aquele homem tão ruim. Então, no Velho Testamento é assim, o Espírito Santo ficava temporariamente na pessoa do rei, do profeta, do sacerdote. Mas Jesus, então, quando voltou aos céus, ele disse, eu enviarei o Consolador. Mas ele veio de uma forma diferente, ele agora veio para habitar. Ele veio para estar conosco para sempre. Nós somos privilegiados, irmãos. Nós somos privilegiados. Os crentes do Antigo Testamento não tinham o Espírito Santo habitando. O Espírito Santo estava na pessoa do rei. Quando era um rei de Deus, né, como Josias, como Davi, né, ou na vida do profeta, como os grandes profetas de Deus do Velho Testamento, Samuel, né, que desde menino ele recebeu o Espírito Santo, foi aquele grande homem de Deus, aquele profeta, ou na vida do sacerdote, quando o sacerdote era de Deus, né? Agora nós temos o privilégio de que o Espírito Santo habita para sempre o nosso coração, e ele nos traz muitas bênçãos. Uma dessas bênçãos é que ele nos guia a toda a verdade. Verso 17 diz, ele vos guiará em toda a verdade. Nós sabemos que a verdade é Jesus. Jesus mesmo disse, eu sou o caminho e a verdade. Então nós temos o Espírito Santo para nos guiar em Cristo, uma vida feliz, uma vida abundante, uma vida vitoriosa. E assim como ele vive, nós viveremos. Essa outra bênção que o Espírito Santo traz, a convicção de que nós temos vida para sempre agora. Jesus diz, eu sou o caminho e a verdade e a vida. E Jesus diz no verso 19, porque eu vivo e vós da mesma forma vivereis. Então o Espírito Santo, como Consolador, ele nos lembra isso. Nós temos a verdadeira vida. Agora não estamos mais dependendo de uma intercessão, de um sacerdote. Nós temos o Espírito Santo dentro de nós e ele está nos ajudando a lembrar que assim como Jesus vive, nós viveremos para sempre. Não há ameaça da morte mais. Se a morte física acontecer, nós temos a vida de Cristo em nós, viveremos com Ele para sempre. E outra coisa que o Espírito Santo traz como bênção à nossa vida é a comunhão com Deus. A comunhão com Deus. Ele nos proporciona essa união completa com Deus. Nós entramos como uma conexão com Deus, uma ligação, um vínculo com Deus tão perfeito, que é o que faz a gente voltar sempre à comunhão. Comunhão, quando falo agora, é culto, né? O momento que a igreja está reunida, que é a comunhão mais preciosa e que mais agrada a nossa alma, nosso espírito, é quando nós estamos unidos em comunhão uns com os outros e com o Senhor. Então essa comunhão é uma coisa que o Espírito Santo proporciona a nós. Diz o verso 20, naquele dia entendereis que eu estou no Pai, e vós em mim e eu em vós. Então uma comunhão plena, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo e nós
nessa comunhão com Deus triuno. Então, isso é o Consolador, esse é o Consolador que proporciona a nós, os crentes, uma comunhão plena em Cristo, uma comunhão plena com Deus. Esse é o versículo que eu fiz citação, né? Versículo 20, vamos repetir? E naquele dia entendereis que eu estou no meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Então, somos uma união íntima e plena com o Senhor. E o Consolador nos capacita, capítulo 14, versículo 21 a 26. Nós temos aqui a palavra capacitação. Lembro agora de ontem, né, no culto dos jovens. Muito bom o culto ontem. E a irmã Cidinha estava ministrando a convite dos jovens sobre a necessidade da capacitação para o serviço cristão. E uma das coisas que ela falava foi, Moisés foi preparado 40 anos na corte de Faraó, aprendeu toda a ciência do Egito, e olha, os egípcios eram muito avançados em ciência e tecnologia, né, para construir aquelas pirâmides, aqueles monumentos. Até hoje os engenheiros ficam pensando, que coisa fabulosa, naquele tempo sem guindaste, né, sem essas máquinas modernas para carregar e levantar peso. Depois, ele ficou 40 anos no deserto, aí na Universidade de Deus, lá no deserto, para com 80 anos começar o trabalho de Deus, aí estava preparado, com 80 anos. Aí ficou 40 anos guiando o povo de Deus até a entrada da terra prometida. E quando ela falava, eu fiquei lembrando, quando ele completou 40 anos, eu achava que estava preparado, né? Agora eu vou libertar o meu povo. Foi lá e matou o egípcio que estava lutando contra um hebreu. Ele teve que fugir. Ele não estava preparado para guiar o povo de Deus. Precisou 40 anos mais aprender agora com Deus como guiar o povo. E com 80 anos que ele estava preparado. E às vezes a gente, quando jovem, pensa que está preparado, né? Hoje que eu estou assim com essa idade, agora eu vejo bem as coisas, né? Um tempo que eu ainda era bem novo no ministério, eu fiquei impressionado. Naquele tempo, porque as informações da China são muito ocultas, né? Aí tinha o irmão André, tinha aqueles irmãos que entravam na China, com Bíblia escondida, clandestinos, né? E o evangelho crescia muito na China, como ainda cresce. Ainda cresce muito na China, e isso porque os crentes são fiéis. São presos, são torturados, né? Agora o governo chinês proibiu os aplicativos de China, os aplicativos da Bíblia serem lá baixados, né, pelas plataformas em mandarim, quer dizer, está proibindo. Não adianta, sempre a Bíblia foi proibida lá, mas o evangelho sempre cresceu. E naquele tempo eu ouvi assim que na China, alguém para ser considerado pastor tinha que ter 50 anos de ministério para começar a ser chamado de pastor. Eu achei estranho, né? E a gente olha, Moisés passou 40 anos no deserto para dizer, agora sou o pastor de Deus para guiar o povo de Deus. Então a gente precisa tomar cuidado, porque a capacitação é uma coisa importante. É séria, ela é necessária, e então o Espírito Santo é quem nos capacita. Então, no Novo Testamento para cá, nós temos essa vantagem muito grande, que o Espírito Santo vem nos capacitar. Vamos dizer que o amor é uma ação, essa é a primeira capacitação que a gente precisa, o amor. Se Moisés tivesse o amor, não teria assassinado aquele egípcio, né? Faltava a primeira coisa para ele é aprender sobre o amor. E o amor é uma ação do Espírito Santo no crente. Romanos capítulo 5, esse versículo a gente conhece tanto, diz: o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Lembrando que esse amor é o amor ágape, um amor que nós não temos naturalmente, ele vem de Deus. O amor é o sinal dos discípulos, disse Jesus, João 13:35. Se alguém me ama, aliás, nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns
aos outros. Então, aqui em João 14, 23, o Senhor Jesus disse: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos até ele e faremos nele nosso lar. Então, o Espírito Santo nos capacita com amor, e é isso que nos capacita a obedecer a Deus, é o amor, e a experimentar essa manifestação de poder em nossas vidas, porque o Espírito Santo habita em nós. E o amor é mais do que sentimentos, diz o versículo 21. Aquele que tem os meus mandamentos e obedece. O amor não é só sentimento. A gente pode expressar, falar do sentimento, mas amor se observa pela obediência, pela prática. E isso o Espírito Santo produz em nós, a capacidade de obedecer. E é ação do Espírito Santo. Vamos recitar juntos? Aquele que tem os meus mandamentos e obedece a eles, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21. Nós temos agora as ações do Consolador no crente, do versículo 27 ao 31, capítulo 14, 27 a 31. Nós temos então, o Consolador nos ensina e nos lembra. Então nós temos vários verbos aqui no capítulo 14 e no capítulo 16 sobre ação, são verbos de ação. Então aqui no versículo 26 diz, vos ensinará, o verbo ensinar. Então o Espírito Santo, ele tem essa ação de ensinar o crente. Ele é o nosso mestre, ele é o nosso professor. E ele diz aqui também, nesse verso 26, vos lembrará, outro verbo de ação. Ele tem o poder de nos lembrar. Você já teve certamente essa experiência. Vai acontecer alguma coisa, ou está acontecendo alguma coisa, e do nada assim, o Espírito Santo lembra você um texto da Bíblia. Aquele texto é para preparar você aquilo que vai acontecer ou o que está acontecendo. Que ele nos lembra tudo o que o Senhor falou, justamente na hora que precisamos. Então nós lemos a Bíblia, os irmãos devem ter lido já uma vez, né? Vários irmãos aqui já receberam o certificado de leitura da Bíblia. Precisa voltar àquela prática, né? Incentivar, né? No culto de vigília, entregar o certificado. O irmão Zé Fernandes já recebeu vários. Irmãos aqui já receberam, né? Lembra dele, porque está aqui pertinho de mim. Então, e um dia participei de um concílio de um crente lá em Cuiabá, que ele foi reprovado no concílio, porque eu fiz uma pergunta, achei que ele sabia, que ele ia dizer certo. Né? O irmão já leu a Bíblia toda? Ele disse que não, por aquilo ele foi recusado no concílio. Não tinha lido a Bíblia toda. Um bom aluno da escola bíblica dominical, certamente lê a Bíblia toda. Nós precisamos ler a Bíblia toda, porque o Espírito Santo vai nos lembrar, na hora que nós necessitamos, justamente o que nós precisamos naquele momento. E isso é muito importante. E para isso, nós temos que ter um coração ensinável, como diz o texto da lição. O que é um coração ensinável? Um coração que sabe receber instrução. Um coração que está aberto a receber o conhecimento da palavra de Deus. O problema é que tem crente que não tem um coração ensinável, então ele não vai receber, ele não se deixa ensinar. E isso é um problema, porque no dia a dia da necessidade, isso vai fazer muita falta. Vai fazer muita falta, o Espírito Santo também não vai lembrar, porque ele não tem um coração ensinável. Ele precisa passar por esses estágios em que o Espírito Santo está atuando, o ensino e então a lembrança. Um coração ensinável também pode se perceber que é um coração submisso a Deus, submisso à sua palavra, ele é obediente à palavra. Outra ação, aliás, né, tem o texto aqui, verso 26, né? O Espírito Santo nos ensinará e nos fará lembrar. Deixa o destaque ali, né? Ele nos ensina e nos lembra. Olha, os dois verbos de ação. Então, ação
É a ação do Espírito Santo em nossa vida. E, então, outra ação é que ele nos dá paz e tranquilidade. Eu acho que essa é uma das coisas que eu mais aprecio na habitação do Espírito Santo no meu coração. Ele dá a paz na adversidade. A gente fala assim, quando a gente passou por grandes adversidades. Certamente os irmãos já passaram por grandes adversidades. Uma doença grave na família, né? O luto, que eu acho que é a coisa mais difícil aqui no mundo para a gente. Alguém, parente próximo, que a gente atravessa pelo luto. Então, dá até um alívio assim, quando a gente lembra da paz que o Espírito Santo proporciona. Isso é uma ação do Espírito Santo. Por isso, quando a gente participa de um velório, de um crente, que a família é crente, a gente sente a paz no ambiente, que o Espírito Santo está presente. Nós já foram, certamente, em um velório de pessoas que não são crentes, desesperadas por causa da morte. É horrível, não é? É horrível. Aquele choro de desespero, aquele lamento inconsolável. A gente fica sentindo peso no ar, aquela coisa tão triste, porque não tem a paz que vem do Senhor. Então, isso é uma ação do Espírito Santo. Versículo 27a, né, fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Então, essa é a paz que o Espírito Santo nos proporciona quando estamos enfrentando uma adversidade. Também nos dá segurança além das circunstâncias. Ele nos dá segurança. A segunda parte desse versículo diz: não permitais que o vosso coração se preocupe, nem vos deixeis amedrontar. Então, outra ação do Espírito Santo é proporcionar ao nosso coração segurança numa situação de vale da sombra da morte, como Davi expressou muito bem em Salmo 23. Também nos lembrar que Jesus breve virá. Nos lembrar que Jesus breve virá. Verso 28. Vou, mas retorno para vós. Então, Jesus deixou essa promessa. Eu vou, mas eu vou retornar. Eu retorno para vós. Então, essa esperança celestial, ela é proporcionada pelo Espírito Santo. Por isso, Paulo, escrevendo aos cristãos de Tessalônica sobre esperança, sobre fé, sobre ser cheio de bom ânimo, ele fala no verso 16 e 17, o próprio nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Deus e Pai, que nos amou e em graça nos deu uma eterna consolação e boa esperança. Console os vossos corações e vos confirme em toda boa palavra e obra. Então, isso é a ação do Espírito Santo, promovendo essa boa esperança em nosso coração, sabendo que em breve Jesus virá. Ele também aumenta a nossa alegria. Verso 28 fala: se me amasseis, ficaríeis alegre com o fato que eu vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Então, o Espírito Santo enche o nosso coração de tamanha alegria, alegria celestial, porque nós temos essa esperança de que Paulo também escreveu aos Filipenses, dizendo: a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, nós temos uma alegria aumentada, porque o Espírito Santo está operando em nosso coração. Também ele nos revela as coisas que irão acontecer. Verso 29. Eu vou-lo disse agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, creiais. Então, Jesus sempre, quando falou sobre acontecimentos futuros, falou de maneira específica. Esses dias a gente fica vendo pessoas aproveitadoras aí de situações de tragédia, falando que são profetas, que fizeram profecia, mas nada mais do que coisa genérica. Até sobre a morte dessa cantora, né? Apareceu muita profetisa aí, querendo surfar na onda da morte. Eu acho isso aí uma coisa muito triste, né? Querendo se tornar popular porque alguém importante apareceu na mídia de uma forma tão trágica.
Deus nunca trabalhou dessa maneira. Eu estava vendo alguns vídeos, Deus não trabalha dessa maneira, assim. E nós precisamos entender que o que era para ser revelado foi revelado já. Jesus falou isso antes de morrer. Depois ele voltou para os céus. E até João, o apóstolo João, ao escrever o Apocalipse, por volta do ano 96 da era cristã, ele nos revelou tudo o que iria acontecer. Agora já está revelado, já está na Bíblia. Esse negócio que Deus vai revelar coisa nova. Pessoas que trabalham com essas profetadas aí, eu falo profetado porque não pode ser chamado de profecia. São coisas inventadas. São coisas generalizadas que as pessoas estão falando por aí. É como esses médios ficam tentando prever o futuro, eles não falam nada específico. Quem, onde, dá o nome da pessoa. Mas de uma forma geral, alguém famoso vai morrer. Toda hora morre alguém famoso. Não, quando Deus falou sempre alguma coisa, falou específico. Uma coisa que eu lembro do meu avô tinha feito um curso de teologia, eu ainda era um jovem pastor, eu percebi que ele tinha aprendido coisas que eu não tinha aprendido no curso de 4 anos de bacharel. Uma vez ele falou para mim do rei Ciro, que Isaías profetizou 200 anos antes. Você, meu pastor, irá levar o meu rebanho de volta para Judá. 200 anos antes, Deus chamou pelo nome quem iria fazer aquela façanha. O Ciro, o imperador Ciro, iria libertar o povo do cativeiro de Babilônia depois de 70 anos. Deus faz assim, Deus trabalha com especificidade, com detalhes. Não há dúvida que Deus é onisciente e Ele falou as coisas. Então Deus trabalha com o Espírito Santo em nosso coração, revelando o que irá acontecer. No caso de profecia bíblica, irmãos, não tem mais nada para revelar. Está tudo revelado, está tudo no Novo Testamento. O último livro foi Apocalipse, e o autor, inspirado por Deus, disse: aquele que acrescentar alguma coisa, terá acrescentado castigo na vida dele no dia do juízo final. Não tem nada para acrescentar. As profecias apontam para o céu, elas revelam um Deus para nosso conhecimento, e isso está agora nos dado, está tudo aqui a nós, é o chamado cânon, o cânon bíblico. Os livros do Velho Testamento e os 36 do Velho Testamento e os 27 do Novo Testamento. É isso, né? Acertei? 39, né? 39 do Velho Testamento. Eu vi, a conta rápida, tem alguma coisa errada aqui. 39 e 27. Então está tudo aqui. Não tem nada a acrescentar. Essa coisa que os alunos aprendiam na IBD, né? O número dos livros do Velho Testamento. Será que os nossos estão aprendendo isso agora, atualmente? Para decorar isso, guardar no coração, né? E sabiam a ordem também, né? Dos livros da Bíblia. Os alunos da EBD antigamente sabiam dizer Gênesis, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, etc. Até Apocalipse. Tinha até umas músicas para ensinar a aprender a decor, né? Com os livros da Bíblia. Dar a identidade celestial, outra coisa que o Espírito Santo está fazendo na vida dos crentes, é uma ação do Consolador, nos dá o amor celestial. Aliás, a identidade celestial primeiro, né? Está no versículo 30, quando Jesus fala: não tem direito a nada e nada pode sobre mim. Está falando de identidade. O diabo, Satanás, não tem nenhum poder sobre essa área. E o Espírito Santo nos dá essa identidade, que nós não somos do mundo, nós pertencemos a Cristo. Também o amor celestial, versículo 31. Eu amo o Pai e cumpro as ordens que meu Pai me deu. Então o Espírito Santo opera esse mesmo amor no nosso coração, e nós somos envolvidos por esse amor, por essa comunhão, por essa submissão e obediência. E também o Espírito Santo, como ação, encoraja a nossa atitude celestial. Qual é a atitude celestial? Interessante aqui, no final do verso 31, Jesus diz: levantai-vos e partamos daqui. Nada de desânimo, né? Jesus estava sempre pronto para partir. Isso é uma atitude celestial. O crente está sempre pronto a seguir em frente e nunca está desanimado. Por isso que a Bíblia sempre fala, né? Bom ânimo, tenha bom ânimo. Às vezes a gente fica pedindo: Deus me dá ânimo. Deus está falando: tenha bom ânimo. Né?
Ser forte. A gente fala, Deus me dá forte. Deus fala na Bíblia, seja forte. A coisa que a gente precisa se levantar e dar o primeiro passo. E aí Deus vem e nos fortalece, sim, com mais força. Mas nós precisamos ter atitude celestial. Atitude celestial é isso. Nós nos levantamos. Caímos, mas nos levantamos. Passamos por vários da mar, mas vamos em frente. Atravessamos circunstância difícil, mas não desanimamos. Não paralisamos. Sabe, tem gente que paralisa, né? Chega uma hora difícil na vida, paralisa. Cai de cama, prostrado, não consegue se mover. A depressão faz isso. Tem gente que caiu numa depressão que não consegue se mover mais. Falta atitude celestial, isso é coisa do Espírito Santo. Por isso que o crente é um exemplo para o mundo, de peregrino neste mundo, sabe que está aqui de passagem, que o nosso lugar de descanso final não é aqui. E a função do Consolador no mundo, a gente viu no crente, né? Agora no mundo, capítulo 16, nós temos a ação do Espírito Santo no mundo. O que o Espírito Santo está fazendo? O Espírito Santo está convencendo o mundo. O versículo 8 diz, vamos falar? Quando então ele vier, convencerá o mundo do seu pecado, da justiça e do juízo. João 16, 8. Os discípulos estavam tristes, porque Jesus disse, eu vou partir. Mas então Jesus fala para eles, o Consolador virá, e ele estará convosco. Então, assim como Jesus estava pregando aquelas multidões, convencendo aquelas multidões do pecado, e que elas deveriam buscar a Deus, o reino de Deus em primeiro lugar, agora vem o Espírito Santo. E isso é uma coisa maravilhosa, e durante a história a gente vê como o Espírito Santo atuou e está atuando ainda. Na nossa lição, tem a menção de Tindale, que foi morto pelo rei Henrique VIII, na Inglaterra. O imperador, o rei Henrique, mandou matar porque o Papa estava exigindo, dizendo que a Bíblia de Tindale, William Tindale, era uma Bíblia herética. Mas, na verdade, o que Tindale estava fazendo, traduzindo do hebraico e do grego para o inglês, direto para o inglês, não pegando a versão da Vulgata, que foi do latim, para depois traduzir para o inglês, não, ele pegou o grego para traduzir direto para o inglês, estava revelando os erros da Igreja Católica, onde a Igreja traduzia eclesia somente por igreja, no sentido de uma única igreja, a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. Tindale traduziu congregação, que é a ideia de eclesiai no Novo Testamento, uma congregação local. Tinha a congregação lá em Jerusalém, tinha a congregação em Antioquia da Psídia, tinha a congregação, depois em todos os lugares onde o apóstolo Paulo plantou a igreja, uma congregação local, uma eclesiai. Então essa tradução que ele fez, tirando também aquelas ideias de penitência, de caridade, e de liderança da igreja, traduzindo para ancião, para presbítero e não para padre, que a Bíblia traduzia padre, para dar aquele sentido de hierarquia católica romana, debaixo do Papa, todo mundo deve estar submisso. Então eles disseram que a Bíblia Tindale era herética. Na verdade, era original, era genuína, era autêntica a tradução. E isso levou ele a ser estrangulado e queimado na fogueira. E uma das suas últimas palavras foi: Senhor, abra os olhos do rei da Inglaterra. Graças a Deus, 2, 3 anos depois, o rei da Inglaterra teve os olhos abertos, permitiu a divulgação da Bíblia, e já tinha a imprensa de Gutenberg, aquilo popularizou então a tradução de Tindale. E se a gente tem hoje uma das versões no mundo, e em português nós temos, a King James, essa é uma versão semelhante à de Tindale, que é tradução direta do grego para o português no Novo Testamento e o hebraico direto para o inglês, ou no caso, King James para o inglês, né? Quer dizer, nós temos hoje a King James aqui no Brasil, que é uma tradução direta daquele trabalho de Tindale.
Então, o que aconteceu? Ele foi uma dessas pessoas que veio para convencer, o Espírito Santo usou Tindale para convencer o mundo do pecado. Coisas que a Bíblia Vulgata do latim não convencia. Tinha muita coisa errada lá. Por causa disso, ele foi penalizado com a própria morte. Então, muitas vezes o Consolador está aqui, mas vai custar caro isso. Para algumas pessoas custou muito caro, custou a própria vida. Então, o Espírito Santo veio para convencer da culpa. Culpa o quê? Do pecado. Porque a humanidade não crê em mim, diz Jesus. Veio para convencer da ira de Deus. Porque a justiça de Deus triunfa. Isso mesmo. Exatamente. Uhum. Exatamente. Isso foi uma coisa muito bonita que aconteceu. Eu acho que o rei teve um remorso muito grande, né? E a oração de Tindale foi ouvida. Deus abre os olhos do rei Henrique, o rei da Inglaterra, e ele ordenou que em cada congregação, em cada igreja tivesse lá um exemplar daquela Bíblia, que era a Bíblia fiel, tradução fiel dos escritos originais. E então o Espírito Santo convence também da ira, aquela injustiça que Tindale passou. Deus convenceu o rei, né? Deus convenceu o rei que foi uma injustiça. E uma forma que ele viu, né, de desfazer aquela injustiça é colocando uma Bíblia de Tindale em cada templo na Inglaterra. Então o Espírito Santo tem esse poder de convencer da ira de Deus. Se o homem não se arrepender, a ira de Deus estará sobre ele. E convence sobre o juízo. Então Jesus fala do juízo porque o príncipe desse mundo já está condenado. Então o Espírito Santo está convencendo os homens e as mulheres que haverá um juízo final. Assim como o diabo já está condenado, quem não se arrepender estará também condenado naquele dia de acerto de contas final. Depois nós temos o Consolador e sua ação nos crentes, na igreja, do versículo 8 ao versículo 14 aqui de João 16, nós vemos que a vida cristã só é possível sob o governo, sob a condução do Consolador. Ele vos guiará em toda a verdade, diz o verso 13. Essa é a ação essencial do crente na missão da igreja, na missão de cada crente tem o seu dom, cada um tem um ministério a atuar na igreja. Então a vida cristã só é possível porque o Espírito Santo está nos governando, está nos conduzindo. E isso é uma bênção que nós temos. O Consolador guia a toda a verdade, como já vimos também já no verso 13, ele vos guiará. Então, ele está nos falando sobre a verdade, está nos guiando e trazendo o conhecimento de toda a verdade que nós precisamos saber ou lembrar. O Consolador também revela a verdade. Diz o verso 13, falará não de si mesmo, mas de tudo o que tiver ouvido. Então, ele nos fala, nos revela a verdade. Diz Jesus, não falará de si mesmo. O Consolador anunciará as coisas que hão de vir, revelará tudo que está por vir. Então lembra, Jesus está dizendo isso antes de voltar para o céu. Tá? E depois então, quando Jesus voltou, enviou o Espírito Santo, o que nós temos? O Novo Testamento foi revelado. Isso aconteceu depois. Até o ano 96 da era cristã, todo o Novo Testamento foi revelado, nós recebemos como revelação de Deus. E também ele diz, né, revelará tudo, já recebemos, glorificará Jesus. O que o Espírito Santo faz também na vida da igreja e na vida do crente é glorificar a Jesus. Por isso que o culto é muito agradável. É um momento em que nós glorificamos a Jesus. A Bíblia fala, a esse glória na igreja, lá em Efésios, né? E no Salmo diz, dai glória ao Senhor. Ele fala sobre isso na congregação.
Então, o Consolador nos ensina, nos guia no culto para glorificar a Jesus, não só no culto, durante a nossa vida. Nós estamos aqui no mundo para glorificar a Jesus. Vamos ler juntos? O Espírito me glorificará, porque receberá do que é meu e vos anunciará. João 16, 14. Também, lição longa, né? Temos mais aqui, o sofrimento e o reino de Deus, do versículo 16 ao 25. A vida cristã é uma aventura que supera sofrimentos. Ventura vem do latim ventura, né? Apenas uma transliteração que significa alguma coisa que vai fazer que tem risco, né? Tem perigo. Então a vida cristã é uma aventura, que tem risco, né? Tem perigo. Como a gente viu, a própria experiência de Tindale, né? Mas o que acontece é que a vida cristã, sob o governo do Espírito Santo, supera os sofrimentos. Supera. E o crente passa por sofrimento, sim, mas o sofrimento se transforma em alegria, diz o versículo 20. Vós vos entristecereis, porém a vossa tristeza se transformará em grande alegria. Então, a ausência de Jesus não estava mais presente, mas com o Espírito Santo havia uma transformação, a tristeza se tornava em uma grande alegria. O sofrimento, lembra o autor da nossa lição, é pedagógico. Quando a gente fala que alguma coisa é pedagógica, que significa que aquilo tem um cunho de instrução, tem um cunho de trazer educação à nossa vida. E é isso que o sofrimento faz, ele produz em nós perseverança. E a perseverança faz com que alcancemos a vitória, por isso a alegria, ela é uma alegria grande na vida do crente. Paulo escreveu em Romanos 8:18, as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória em que nos há de ser revelada. O sofrimento também faz parte do processo para a alegria plena. A gente pensa, mas por que tem que ser assim, né? A gente precisa lembrar do servo sofredor, de Isaías capítulo 53, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ele veio, ele sofreu tudo aquilo por mim e por você. Ele não tinha razão para sofrer, não tinha motivo para sofrer, mas ele estava sofrendo por nós. E ele disse por isso, olha, no mundo, vocês também, meus seguidores, irão sofrer, né? No mundo tereis tribulações, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, o sofrimento faz parte desse processo, quando iremos alcançar a alegria plena, diz o verso 21. A mulher, quando está para dar à luz, sofre dores e tem medo. Mas depois, quando ela vê o filhinho nascido, né, já não se lembra mais daquela angústia. Então, isso faz parte do processo espiritual também, sofrimento, nos levando a uma alegria plena. E o sofrimento também será completamente esquecido. O verso 21 fala, da mesma forma, quando nasce o bebê, a mulher esquece o sofrimento que passou, porque agora está em seus braços aquela criança. Então, assim, é uma simbologia também espiritual. Vai chegar o dia, irmãos, nós estaremos com o Senhor. Vamos esquecer todo o sofrimento, toda a tristeza. Nós estaremos lá em plena alegria com o nosso Senhor. Então, isso será totalmente esquecido. A alegria também, nesse sentido, será inexpugnável. Quer dizer, uma alegria que não pode ser retirada. É uma alegria invencível. Ela estará conosco para sempre. Então, Jesus diz, ninguém tirará a vossa alegria, verso 22. É uma coisa que o Espírito Santo proporciona quando nós estamos vivendo em harmonia com Ele. Diz, vamos dizer juntos? Mas eu vos verei de novo, e então muito vos alegrareis, e mais, ninguém tirará a vossa alegria. João 16, 14. Ninguém pode roubar a alegria do crente. O assaltante pode estar bem armado, não tem como roubar. O assaltante é o diabo. Não tem como tirar a nossa alegria. Nós temos uma alegria
inexpugnável, uma alegria inconquistável, ela é nossa para sempre. E o conhecimento será pleno. Verso 23 e 25, Jesus fala: vos direi claramente a respeito de meu Pai. Nós iremos receber plenamente todo o conhecimento, aquilo que a gente não alcançar aqui. Estamos estudando sempre a palavra de Deus, lendo, meditando sempre. Aquilo que a gente não conseguir alcançar aqui, por que isso, por que aquilo, naquele dia nós teremos esse conhecimento pleno. Então essa é a nossa lição. Vamos aqui rever esses pontos. Deus é consolador através do seu Espírito Santo. A nossa vida cristã é transformada pelo poder do Espírito Santo quando cremos. Vamos ler juntos? 3. Deus, o Pai, envia o Consolador para habitar em nós para sempre. Você acredita nisso? Já experimenta isso? É verdade isso. O Consolador veio para nos orientar e nos ajudar em toda a verdade na caminhada cristã, ensinando, lembrando, aumentando nossa alegria na esperança. A realidade do amor cristão em nossa vida é uma ação do Espírito Santo. Vamos ler a 6 junto? O amor cristão é mais do que sentimentos, é submissão e manifestação de obediência aos seus mandamentos. O Consolador veio para convencer as pessoas da culpa do pecado, da justiça divina e do juízo vindouro. A vida cristã só é possível sob o governo, condução, do Consolador. Vamos ler 9 juntos? A ação do Consolador em nossa vida é para glorificar a Jesus. E por último, a vida cristã é uma aventura real. Eu lembro das Mensageiras. Mensageiras tem um livrinho, Aventura Real, não tem? É esse título? É, né? Aventura real, né? É isso, uma aventura real. Tem os riscos, tem os perigos, mas que supera sofrimento no processo de dores, que nos conduz à alegria plena. Amém. Então, só para refrescar a memória, né, dos nossos objetivos, Deus é consolador através do Espírito Santo. O coração do homem é transformado somente pelo poder do Espírito Santo. E na área prática, né, receber de bom grado a ação do Espírito Santo em minha vida, contar as bênçãos. Então, se possível, pegue um caderno de anotação, escreva lá as bênçãos que tem recebido. É o hino nosso que cantamos, né? Conta as bênçãos, conta quantas são, tens recebido da divina mão. Dize-a uma a uma. E hoje com as ferramentas digitais, né? Depois passa lá, cria coragem, coloca lá no Facebook, no Instagram, no Twitter, nas redes sociais. Uma forma de a gente compartilhar que o Espírito Santo atua na vida do crente e qualquer pessoa pode experimentar isso também. E então vamos agradecer a Deus pela ação do Espírito Santo em nossa vida. Vamos agradecer sempre, todo dia devemos agradecer, não é? Amanhecer o dia agradecendo, é tão bom, e terminar o dia agradecendo a Deus. Em casa a gente ora assim, Cidinha, eu já tenho falado aqui, eu acho que eu repito com uma forma pedagógica, né? Se alguém não experimentou, pode experimentar. Se estiver sozinho também, faça isso ao acordar. Então, antes de levantar, antes de fazer qualquer coisa, aqueles minutinhos que você fica espreguiçando, que faz bem para o organismo, para o corpo, né? Já começa a orar, agradecendo. Ó Deus, obrigado que o Senhor está comigo aqui. Obrigado que o Senhor está comigo nesse dia. Obrigado que eu posso me levantar e eu vou viver para a tua glória. Então, a gente ora. Uma das coisas que eu falo sempre é agradecendo a Deus pelo seu amor, que Ele está conosco. Então a gente precisa disso, sempre agradecer, porque o Senhor está conosco, a ação do Espírito Santo está conosco desde manhã. E ao final do dia agradecer por tudo que o Senhor permitiu, por tudo que a gente pôde fazer, e pedir a proteção para o sono, o descanso. E às vezes a gente pede. Eu pedi ontem, né, escrevi para os irmãos um bom descanso, e meu sono não foi muito bom, não. Eu fiquei muito acordado essa noite. Fiquei variando muito.
até sonhando coisa. Mas estou aqui, né? Então acho valeu, né? Deus renovou as forças. Mas é bom, é muito bom. A gente sempre tem um coração agradecido. E a gente precisa divulgar isso. A gente divulga tanta coisa. Alguns, né? Nem todos. Nem todos têm rede social. Mas quem tem e pode fazer isso, escreve. Compartilha seu testemunho. Compartilha seu testemunho. Alguém pode ouvir e receber e ser edificado e pode ser encorajado também a ter a mesma experiência de fé, de amor.